Boa tarde. Daremos início ao trabalho da disciplina Física Moderna e Contemporânea 2, sob a orientação da professora Camila Furtado. Trabalho este que é um experimento intitulado Detector de Elétron ou Eletroscópio Caseiro, que é este aparelhinho que foi construído pela equipe Alessandra Leal Barbosa, Rosineide Lima dos Santos e Saraeva de Almeida. Nós que somos alunas do curso de licenciatura em Física do campus 19, Salvaterra. Bom, a princípio, nós devemos saber o conceito de eletroscópio, que é um aparelho que serve para fazer a identificação da eletrização de um corpo. Por exemplo, quando se atrita determinado objeto e o aproxima dessa extremidade do eletroscópio, vai haver uma diferença de potencial nessas extremidades. A gente chama de diferença de potencial DDP ou mesmo tensão elétrica. E nós vamos compreender melhor esses conceitos no decorrer da apresentação do trabalho. Além de saber o que é um eletroscópio, nós precisamos voltar a um outro conceito e relembrar, que é o conceito de átomo. E átomo é uma unidade fundamental que forma a matéria. Ele é formado também por um núcleo com carga elétrica positiva, que nós chamamos de prótons, e partículas de cargas neutras, que nós chamamos de nêutrons. Essas duas partículas, os prótons e os nêutrons, eles carregam quase toda a massa do átomo, mais de 99% da massa. O átomo ele possui uma nuvem de carga negativa, que são os elétrons, que é este que nós queremos detectar com este aparelho. Estes elétrons, eles têm uma localização, que é na eletrosfera. E o que é a eletrosfera? É uma região externa do átomo, tá? Chamado de eletrosfera ou mesmo de nuvem eletrônica. O elétron, ele é, portanto, uma partícula subatômica, e ele possui a carga negativa, como eu já falei, está localizado na eletrosfera, em torno do núcleo atômico. E como é que ele consegue se manter ali, né, na eletrosfera? É devido à força eletromagnética, tá? O elétron, ele foi a primeira partícula a ser descoberta em 1888 por Joseph John Thomson. Ele é considerado o pai do elétron. Bom, no decorrer deste trabalho, nós também vamos poder, além desses conceitos que nós acabamos de relembrar, vamos saber quais os materiais foram utilizados para construir o eletroscópio, como ele é utilizado e alguns conceitos que podem ser trabalhados a partir desse experimento. Nós vamos verificar a seguir. Os materiais utilizados para a confecção do detector de elétrons foram um recipiente de vidro, isopor, papel alumínio, fita adesiva, um pedaço de metal, balões e fios de lã. De posse de todos esses materiais, demos início à confecção do experimento. Primeiramente, pegamos o isopor e recortamos ele de forma que se encaixasse na boca do recipiente de vidro. Após isso, pegamos cerca de 10 centímetros do metal e dobramos uma de suas pontas para que ele se parecesse com a letra J. Após isso feito, pegamos a fita adesiva e encapamos esse J de metal, mas deixando as duas extremidades livres, sem fita. Após isso, pegamos o papel laminado e tiramos duas tiras, com cerca de 4 centímetros de altura por 1 centímetro de largura, e colocamos nessa ponta do J de metal. É importante lembrar que as duas lâminas não podem ficar juntas e também não podem estar muito amassadas, porque senão vai ter dificuldade para que o fenômeno ocorra. Após isso feito, pegamos
toda essa estrutura pronta e espetamos no isopor que a gente cortou, bem no meio, mas deixando a ponta do J para fora do isopor, ou seja, ele tem que estar aparecendo. Depois pegamos o isopor e botamos dentro na boca do recipiente de vidro e lacramos com fita adesiva. Depois de tudo isso pronto, fazemos uma bolinha com papel laminado e botamos justamente nesta ponta do metal que ficou aparecendo. Agora nosso detector de elétrons já está pronto, mas precisamos de energia estática para que a gente possa ver o fenômeno ocorrendo. Então é para isso que serve a lã e o balão. Enchemos o balão e esfregamos várias e várias vezes na lã. Depois disso feito, pegamos o balão e aproximamos da bolinha de papel laminado e veremos o que irá ocorrer. Já acabou, já. É muito rápido. Para entender o que ocorre no experimento, é necessário dividi-lo por partes. Na primeira parte, o que ocorre é a eletrização por atrito, onde o balão ele é atritado com a lã ou com o cabelo. O que acontece exatamente? Ambos estão neutros, ou seja, possuem cargas positivas e negativas em mesma quantidade. Quando eles são atritados, a lã ou cabelo ele acaba transferindo elétrons para o balão e este fica carregado negativamente, ou seja, ele fica com excesso de elétrons. O eletroscópio ele está neutro e quando pegamos o balão e aproximamos ele do eletroscópio que está neutro, o balão, por estar eletrizado negativamente, ele vai acabar transferindo elétrons para esse eletroscópio através daquela bolinha que está lá em cima de alumínio. E estes elétrons eles vão passando pelo condutor, que é o aramezinho de ferro, até chegar nas lâminas de alumínio que estão lá embaixo, fazendo com que ambas fiquem carregadas negativamente. E por estar carregadas todas as duas ficam carregadas com o mesmo sinal, ou seja, negativamente, elas acabam se repelindo, que é o processo que a gente vê, que é o processo que elas acabam se afastando. Então, a partir do atrito entre o balão e a lã, ocorre o fenômeno de eletrização, que é capaz de fazer com que os corpos que foram atritados e ficar eletrizados, eles têm a possibilidade de se repelir ou se atrair. Agora, observando um dos elementos que foram utilizados dentro do experimento, que foi o fio, o pequeno arame de metal. A gente pode acabar explorando um outro assunto dentro da física, que é o de condutores, materiais condutores. Por que nós escolhemos exatamente um arame? Justamente por ele ser um material condutor. O material condutor é aquele que tem facilidade em conduzir elétrons. Bom, a partir da realização do experimento, é possível perceber que vários são os assuntos que podem ser abordados dentro dele, abrindo um leque de oportunidades e opções para o professor, que faz com que ele tenha uma possibilidade maior da utilização, é que esse experimento ele é simples e de fácil acesso, sendo muito viável para a utilização dele. Bom, este foi o experimento, espero que todos que assistam possam entendê-lo e desde já agradecemos por assistir.